E aí, chegamos para a nossa análise do informativo 183 do STF. Essa semana, a gente vai conectar temas que parecem não ter nada a ver um com o outro, mas que no fundo definem limites super importantes aqui no Brasil. Bora ficar por dentro dos julgamentos que movimentaram o cenário jurídico. Pois é, parece uma salada de frutas, né? Armas, exames de vista, provas que vêm de fora do país. Mas acredite, esses três assuntos aparentemente desconexos foram o centro de decisões cruciais do Supremo essa semana. E todos eles tocam num ponto central: os limites do poder e a definição de direitos no Brasil. Vamos desvendar essa conexão agora. Ok, vamos começar pelo tema mais quente. O primeiro grande assunto na pauta foi a política de controle de armas. O STF foi chamado para decidir, na ação declaratória de constitucionalidade 85, se os decretos presidenciais que endureceram as regras para posse e porte de armas eram válidos ou não. Olha, aqui o contraste fica bem claro, né? De um lado, entre 2019 e 2022, a gente teve uma política que foi afrouxando as regras, facilitando acesso a armas e munições. Do outro lado, em 2023, o cenário muda completamente com os decretos 11.366 e 11.615. A ideia aqui foi justamente reverter essa abertura e voltar para uma linha mais restritiva, mais alinhada com o que pensa o Estatuto do Desarmamento. E o que esses novos decretos mudaram na prática? Bom, foi uma reestruturação bem grande. O controle voltou a ser centralizado na Polícia Federal pelo Sinarme. A quantidade de armas e munições que uma pessoa pode ter foi drasticamente reduzida. E para ter uma arma, agora precisa comprovar uma necessidade real, concreta. Além disso, a validade dos registros para os CACs ficou menor e as atividades de tiro e caça também sofreram limitações. Foi, sem dúvida, uma mudança bem profunda na política. E aqui está o ponto central da decisão do STF. A Corte reafirmou essa jurisprudência. Por unanimidade, declarou que os decretos são sim constitucionais. Com isso, consolidou o entendimento de que não existe no Brasil um direito fundamental de ter acesso a armas de fogo sem nenhuma restrição. O que prevalece, segundo o tribunal, é o direito à vida e à segurança de todo mundo. Vamos para o nosso segundo grande tema. Agora, a gente entra num conflito de quem pode legislar sobre o quê. Uma lei lá de Goiás impôs algumas restrições a óticas. E a pergunta que chegou ao Supremo foi a seguinte: um Estado pode, por conta própria, criar regras sobre como uma profissão deve ser exercida? E esse quadro aqui ilustra perfeitamente o centro do conflito. De um lado, a gente tem a nossa Constituição Federal. O artigo 22 é claro: só a União, ou seja, o governo federal, pode criar leis sobre o exercício de profissões. Do outro lado, a gente tinha a Lei de Goiás, a 16.533 de 2009, que proibia óticas de fazer exames e vender lentes sem uma receita médica. É muito importante entender esse conceito. A competência privativa da União serve para garantir que as regras de uma profissão, por exemplo, sejam as mesmas em todo o Brasil, seja em São Paulo, no Acre ou em Goiás. Isso evita o que a própria Corte chamou de caos normativo, com cada estado criando uma regra diferente do outro. Agora, aqui vem o pulo do gato na decisão do STF, lá na ADI 4.268. A Corte manteve a Lei de Goiás, mas deu uma interpretação bem específica para ela. Disse o seguinte: as proibições da lei não valem para os optometristas que têm diploma de nível superior. Foi uma forma de proteger os profissionais qualificados, sabe? Ao mesmo tempo em que reafirmou a regra geral de que a competência é da União. Uma decisão com uma nuance bem importante mesmo. Mudando de assunto de novo, agora a gente entra numa questão mais técnica, de direito processual penal, que envolve cooperação entre países. O caso analisado foi sobre o uso de provas que vieram do exterior. A grande questão é: até onde essas provas podem ser usadas aqui no Brasil? A chave para a gente entender essa discussão é o tal do princípio da especialidade. É bem simples, na verdade. Ele diz que, se o Brasil pede a um país estrangeiro provas para investigar o crime A, essas provas só podem ser usadas para o crime A. Se usar para investigar um crime B sem pedir autorização de novo, isso viola o princípio. Só que no caso concreto, esse do HC 209.854, teve um detalhe que fez toda a diferença. O pedido de cooperação que o Brasil fez mencionava uma ação específica, mas também falava em outros procedimentos conexos. E foi justamente essa expressão que permitiu o uso das provas numa segunda ação penal. O STF entendeu que, como os fatos estavam superligados, a finalidade do pedido foi respeitada, ou seja, não houve violação ao princípio da especialidade. Bom,
Além dos julgamentos que já terminaram, é sempre bom ficar de olho no que vem por aí. O plenário virtual do STF está com os temas de grande impacto em discussão e a Corte também aproveitou para aprovar umas novas resoluções internas. A primeira discussão que está rolando afeta milhões de pessoas que têm veículos financiados. A questão é bem direta. Se o IPVA não for pago, de quem é a dívida? De quem comprou o carro ou do banco que financiou? A decisão nesse tema 1153 vai ter repercussão geral, ou seja, vai valer como regra para todo o país. Outro ponto super importante em análise é o acesso à justiça gratuita no trabalho. A reforma trabalhista de 2017 criou regras mais duras, o que tornou mais difícil para os trabalhadores conseguirem esse benefício. A ADC 80 vai decidir se essas regras estão de acordo com a Constituição, o que pode mudar o acesso de muita gente à justiça. E tem também um debate bem sensível sobre a chamada política antimanicomial do Judiciário. O STF está analisando a constitucionalidade de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução busca priorizar tratamentos em liberdade em vez da internação em hospitais de custódia. É uma tentativa de alinhar o Brasil a tratados internacionais de direitos humanos. E, para fechar, um resumo rápido da arrumação da casa. O Supremo aprovou algumas resoluções que vão desde o custeio da TV Justiça, passam por mudanças no plano de saúde dos servidores e chegam até em alterações no quadro de cargos do próprio tribunal. São os bastidores administrativos, né? Aquilo que garante que a corte continue funcionando. No final das contas, a pergunta que fica é essa aqui. Das regras sobre armas ao exercício de uma profissão até o uso de uma prova vinda de outro país. Cada decisão do STF ajusta um equilíbrio muito delicado. Um equilíbrio que, lá na ponta, molda o nosso dia a dia e a realidade de toda a sociedade. Vale a pena pensar nisso.